vidas. Isso não tem a ver com pessoas, não tem a ver com o diabo e muito menos tem a ver com Deus. Jesus, irmãos, realmente nos ama e conta conosco. Lembre-se que eu falei no início que Ele conta conosco sabendo quem nós éramos, sabendo quem nós somos e sabendo quem nós seremos. Foi por isso que Ele insistiu com Pedro, colocando ou permitindo coisas na vida de Pedro que o permitissem romper os seus próprios limites. É por isso que às vezes tem coisas que se manifestam, a gente não entende. É simplesmente para nós decidirmos romper os nossos próprios limites, para nós nos libertarmos, para nós sermos curados. Quando a gente olha para a vida de Pedro, naquele momento em que ele nega Jesus, a gente imagina que ali se acabaria tudo. Só que ele decidiu continuar. Ele decidiu romper os limites. O que eu quero te dizer com isso é que não importa, meu irmão, aquilo que você fez ou aquilo que você está fazendo, não interessa. Decida romper os seus próprios limites. Saiba que Jesus Cristo, pelo fato de contar comigo e com você, Ele jamais vai nos acusar ou nos condenar. Somos nós que nos condenamos. Nós nos condenamos quando nós damos as costas para o que Deus precisa fazer em nós. Lembre-se que eu disse ontem no final da pregação, no momento em que Pedro nega a Jesus, e Jesus olha para Pedro, a Bíblia diz que Jesus Cristo olha para Pedro quando o galo canta. Jesus jamais olhou para Pedro com um olhar acusador, com um olhar de condenação. Nunca Jesus faria isso. O olhar de Jesus não foi condenando Pedro, dizendo, olha, eu não te avisei. Não foi isso. Porque Jesus, irmãos, Deus, Ele não nos condena, não nos acusa. Deus não te acusa daqueles pecados que você ainda não confessou, daqueles pecados que te limitam, que você não decidiu romper. Ele não te acusa disso. O diabo te acusa. O diabo diz que você não pode servir a Deus. O diabo diz que você não pode ser fiel, que você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer que isso é uma mentira. Porque Jesus não nos acusa. Sabe o que significa o olhar de Jesus para Pedro? Consciência do pecado. O que o Senhor faz nas nossas vidas é nos conscientizar dos nossos pecados. E nós decidimos o que nós fazemos. Foi por isso que Ele olhou para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro, naquele momento, ele tinha uma decisão a tomar. Ele rompe os seus limites e se torna um novo homem, uma nova criatura, ou ele se deixa e se permite permanecer no mesmo nível, no mesmo estado. Saiba que Jesus Cristo nunca vai te acusar, mas fique consciente de uma coisa, que Ele nos conscientiza do nosso pecado. Foi por isso que Ele olhou para Pedro. Ele não nos acusa, mas Ele nos deixa totalmente conscientes dos nossos erros. É por isso, irmãos, que nós não temos justificativa diante de Jesus, diante de Deus, para continuar errando. O Senhor não nos acusa, mas Ele nos deixa consciente, pela exortação, pela palavra, pelas vezes que Ele nos avisa, como Ele avisou para Pedro. Ele nos deixa totalmente consciente dos nossos erros, mas Ele nunca nos acusa. É por isso que eu e você não temos justificativa para continuarmos no pecado, meu irmão. O Senhor, Ele só te deixa consciente, é você que decide romper os limites. E eu sei que muitos que estão me ouvindo, o Senhor tem te conscientizado dos teus erros. Ele não tem te acusado. Ele te conscientiza. Mas pense bem, e com isso eu termino. Ele nos conscientiza do nosso erro, do nosso pecado, e nós decidimos romper o limite. Pedro decidiu, mesmo tendo negado Jesus, de forma tão convicta,
De forma tão decidida, ele negou Jesus. E no momento em que Jesus Cristo olha para ele e o conscientiza do seu erro, do seu pecado, ele decide mudar sua própria história, rompendo seus próprios limites. E Pedro se tornou um homem tão poderoso que em 2 pregações alcança 8.000 almas. Tornou-se a coluna da igreja primitiva e um dos maiores líderes da igreja. Judas, ao contrário, infelizmente Judas, e eu vou terminar com isso, dando só o exemplo de que o Senhor nos conscientiza dos nossos pecados, para nós rompermos limites. E quando nós não damos ouvido para isso, como Pedro fez, nós infelizmente nos tornamos como Judas. Jesus conscientizou Judas claramente dos seus erros e dos seus pecados. Por isso que ele coloca o pão molhado. Ele disse, eu vou colocar aquele que eu colocar o pão molhado, esse é o que irá me trair. Ele estava conscientizando Judas de que ele estava errado. O que Jesus estava fazendo com Judas era dando a ele a oportunidade de romper os seus limites. Deixar aquela vida de traidor, deixar aquela vida de roubo. Ele infelizmente decidiu não querer romper seus limites. Jesus nunca acusou Judas. Pelo contrário, ele o conscientizou. O que eu botar o pão molhado, esse há de me trair. Ele colocou o pão molhado na frente de Judas. Diferente de Pedro, Judas não quis romper com seus próprios limites. Ele decidiu viver o engano que muitos têm vivido. Por isso vive uma vida estagnada, uma vida sem vida de Deus. E até uma vida frustrada. Sem realmente ter o prazer de ser útil para alguém, de ajudar alguém a mudar a sua história, de dar uma palavra para alguém que precisa. O mundo está cheio de pessoas perdidas. Mas infelizmente, muitos têm decidido não romper os seus limites como Judas não quis romper. E Judas simplesmente não pôde passar para outra fase. Judas não pôde contemplar o próximo nível do plano de Deus. Nós sabemos o final de Judas. Pedro, ao contrário, por decidir romper os seus limites, ele se tornou um grande apóstolo. E Jesus nunca acusou Pedro, Jesus nunca acusou Judas. Aos dois, ele deu consciência dos seus erros. O que determina, irmão, se nós vamos ter vida de Deus, se a nossa vida vai ser edificada em Deus ou não, para que o nosso coração seja guardado, é nós decidirmos romper com os nossos limites. Somos nós que decidimos. Judas decidiu, Pedro decidiu. Não tem a ver com pessoas, não tem a ver com situações, não tem a ver com o diabo e não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Somos nós que decidimos. Romper limites, decidir romper limites, é justamente o que vai nos capacitar a edificar a nossa vida em Deus. Então, se você quer edificar a tua vida geral, de forma geral, em Deus, rompa os seus limites. Decida fazer isso, siga o exemplo do apóstolo Pedro, que rompeu cada etapa, que venceu todos os seus limites e foi um homem tremendo. Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem e a minha oração é que o Senhor continue ministrando e trabalhando pelo seu Espírito na tua vida para que você realmente rompa os seus limites e você seja a bênção que o Senhor já determinou no reino do Espírito para que você seja, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.